Olá, vamos dar início agora à gravação de noções de física nuclear para radioproteção, aula 3, né, da disciplina de radioproteção e desmia. Ok, vamos lá, próximo slide. Né? Reator nuclear e bomba atômica. Né? A bomba atômica é feita para ser possível explodir, né? Ou seja, a reação em cadeia de fissão dos átomos, né, deve ser rápida o suficiente e a gente deve ter uma quantidade de urânio é, um pouco considerável. Né? Ela tem que ser uma concentração bem grande, esse urânio. A gente tem que ter uma concentração de pelo menos 90%, ou seja, é uma concentração alta de urânio. Aqui a gente tem duas fotos, a foto, né, da bomba atômica e da cidade de Hiroshima. Ok? Infelizmente, né, a energia nuclear ela foi apresentada para a humanidade com um malefício e não como um benefício. Né? A bomba nuclear ela trouxe para a gente esse estigma de que a energia nuclear ela faz o mal. Mas na realidade, como a gente pode ver nessa imagem aqui, através de uma usina de energia nuclear, que é possível a gente usar a energia nuclear enriquecida a 4% para a geração de energia elétrica. Né? Uma da dúvida que o pessoal, todo mundo pergunta, né? Uma usina nuclear pode explodir, né? Na realidade, explodir ela não pode explodir, né? Porque a gente tem que ter aí 90% de urânio puro. E na usina nuclear a gente trabalha com 4%. Né? A gente já teve alguns acidentes nas usinas do tipo PWR, que nós falamos na aula passada. Né? A usina de Angra 1 e Angra 2 são do modelo PWR, que é basicamente esse modelinho que a gente está apresentando aqui no slide, que é o modelo de água pressurizada. Né? Um reator nuclear para gerar energia elétrica é construído de forma a ser impossível explodir como uma bomba atômica. A gente vê aqui, ó, nessa região aqui a gente tem o elemento combustível, ele gera uma água bastante quente, aqui em cima eu tenho um pressurizador, a água quente passa por um sistema de gerador de vapor, aquece a água, o vapor passa pela turbina, passa por um condensador, essa aqui é a água do mar que entra e resfria, ela torna a água novamente e volta a entrar no gerador de vapor, e com isso faz com que a turbina aqui, né, gire o eixo e o gerador forneça energia elétrica para a cidade. Ok? Né? No próximo slide aqui, a gente vai mostrar duas usinas, né? Aliás, duas usinas, uma usina aqui onde aconteceu um acidente, o acidente de Three Mile Island, no TMI, Estados Unidos. Né? Um acidente considerado nuclear quando envolve uma reação nuclear ou equipamento onde se processa uma reação nuclear. Né? Um acidente com uma fonte radioativa, como Césio-137, a gente vai dizer que é um acidente radioativo e não um acidente nuclear. Ok? Bom, 242 reatores do tipo PWR já foram construídos e estão em operação, né? Ocorrendo apenas em um deles um acidente nuclear grave, sem consequência para os trabalhadores e também para o meio ambiente, que foi exatamente em Three Mile Island onde ocorreu este acidente. Okay. Bom, uma outra dúvida que surge, né, em relação à radiação é sobre exposição e contaminação. Exposição é quando a pessoa somente é exposta à radiação, ok? Já a contaminação, né, ou a contaminação radioativa, ou não, né, se caracteriza pela presença indesejável de um material, né, em determinado local onde ele não deveria estar. Né? Existem várias maneiras da gente fazer a contaminação. Uma das maneiras é a inalação, a outra maneira é a injeção e absorção,
né? Eu posso ter um pé machucado, uma mão, e onde eu coloco a mão em um local onde tenha material radioativo e ele entra na minha corrente sanguínea, ou pode ser por ingestão, né? Um alimento contaminado com radiação ionizante, ele acaba sendo ingerido e aí eu vou ter uma contaminação, ok? Lembrando que exposição não torna nada, nenhum objeto como radioativo, ele só expõe o objeto à radiação, né? Próximo slide tem uma figura que mostra isso aqui claramente, né? Então, assim, ó, na contaminação, o material radioativo está no braço da pessoa, então esse braço passa a estar contaminado e irradiado. Na figura que a gente vê logo a seguir, o material radioativo não está em contato com o braço. Então, nessa situação aqui, a pessoa só está sendo irradiada, mas ela não está contaminada. Então, no momento em que ela se afasta dessa fonte, ela não está emitindo radiação e também não está recebendo contaminação. E não tem nenhum tipo de material radioativo no braço dela. Ok? Né? Então, prestando atenção exatamente nesse conceito entre exposição e contaminação. Exposição, eu estou exposto à radiação. Contaminação, eu tenho material radioativo dentro do meu corpo ou em contato com a minha pele. Né? Aqui, para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui para vocês, tragédia Césio 137, né, completa 29 anos. Uma matéria do jornal O Globo, né, foto do Globo. Okay? E aí está o pessoal isolando uma área do acidente de Goiânia, né, com o Césio 137. Ok? Próximo slide aqui. Bom, monitoramento radiológico e monitoramento de área. Bom, a gente vai observar aqui o seguinte. Monitoramento radiológico. Medição de grandezas relativas à radioproteção para fins de avaliação e controle das condições radiológicas de locais onde existe ou se pressupõe a existência de radiação. No monitoramento de área, avaliação e controle das condições radiológicas das áreas de uma instalação industrial, incluindo medições e grandezas relativas a campos externos de radiação, contaminação de superfície e contaminação do ar. Né? Quando a gente fala em monitoração de área, a gente está querendo ver uma determinada região, né? Um local que eu quero ver. Uma superfície, o ar, o quanto tem de radiação presente em um determinado local. Tá? O monitoramento individual ele já é de pessoas, né? É um monitoramento de pessoas com dispositivos individuais. Por exemplo, os dosímetros que são colocados sobre o corpo, né, na altura do tórax, dos indivíduos que trabalham com radiação ionizante. Né? Técnicos, tecnólogos em radiologia, o pessoal que trabalha em mineração e na área da indústria nuclear. Ok? Bom, no próximo slide a gente vai observar aí dois medidores de radiação, né? Na realidade nós temos três aqui, três modelos diferentes, né? Para detectores de radiação. Esse primeiro modelo aqui, ele vem com uma sonda pancake, né? Por causa dessa sondinha aqui que parece uma frigideirazinha de fazer panqueca, né? Ela é uma sonda para superfície. Ela é muito utilizada para a gente avaliar superfícies e áreas contaminadas. Né? A principal utilização dela hoje na área médica, por exemplo, é na medicina nuclear, para a gente fazer o levantamento radiométrico de áreas e bancadas contaminadas. Né? Já esse outro aparelho aqui, ele tem uma sonda, né? Uma sonda externa, onde a gente consegue verificar a quantidade de radiação presente no local. E nesse aqui de baixo, ele é um equipamento bem moderno, né? Ele tem a função de ser um BIP integrador de dose. Sim, o que é isso? O que quer dizer isso, BIP integrador de dose? Porque ele vai verificar a quantidade de horas trabalhadas e vai verificar também a quantidade de radiação que você recebeu durante essa hora trabalhada. E ele
fala para a gente, né, o momento, né, no momento, qual é a taxa de exposição no momento da radiação, ou seja, quanto que está emitindo, quanto eu tenho de radiação presente naquele local neste momento, né? Então, ele vem substituindo alguns equipamentos antigos, como caneta dosimétrica, né? BIP de dose, né? Então, ele virou um equipamento 2 em 1. Ele é um BIP integrador de dose e também uma caneta dosimétrica. Ok? Bom, aqui a gente tem mais dois modelos, né? Um com uma sonda Pancake, um equipamento bem antigo aqui, né? E o outro aqui também com um equipamento bem mais antigo também, produzido pelo IEM, que é o contador Geiger-Miller. Tá? Um dos dispositivos mais antigos para detecção, né, e medir a radiação, desenvolvido por Geiger-Miller em 1928, né, muito usado ainda atualmente por sua simplicidade, baixo custo, facilidade de operação. Observando que esse baixo custo, galera, não é assim preço de banana, né? Um equipamento desse pode custar na faixa de 3.000 a 6.000 reais. Tá? Então, assim, não é tão baixo custo assim. Os Geiger-Miller podem ser usados para medir grandezas como dose de exposição, através de artifícios de instrumentação e metrologia para taxa de exposição, e a escala normalmente ela é calibrada para a energia do cobalto 60, um outro material radioativo. Então fica aí a dica dos equipamentos que a gente vai encontrar na área de proteção radiológica, principalmente na área nuclear. Okay? Próximo slide, a gente vai falar aí de aplicações da energia nuclear e das radiações ionizantes. Né? Então, assim, na radiografia industrial, principalmente como energia nuclear, a gente tem a gamografia, tá? Que é a área onde a gente vai verificar, fazer radiografias com fontes radioativas como irídio, cobalto. Essas fontes elas vêm dentro de um irradiador específico e são utilizadas em campo e em várias outras atividades. Né? Aqui a gente observa também, né, medidores nucleares fixos ou móveis, né, perfilagem de poços de petróleo e mineração, né, para a gente saber o que tem dentro de um poço de petróleo, como ele é muito profundo, existem fontes radioativas onde a gente coloca o material lá dentro da fonte, um detector, e esse detector faz um perfil geológico da rocha e diz para a gente o que tem lá dentro. Tá, okay? Então isso vai orientando de que forma a gente pode conduzir essa perfuração e obter o melhor resultado. Tá? Os medidores nucleares aqui, né, voltando nesse tópico aqui, né, fixos ou móveis, eles servem tanto para determinar a espessura de um fio, de um plástico de sanduíche, por exemplo, esse saquinho plástico que embala sanduíche, como por exemplo uma folha de alumínio ou uma folha de caderno. Né? A folha de caderno ela tem uma gramatura específica, então como é que a gente faz aí para saber qual é a gramatura, por exemplo, de uma folha de papel? Então, nesse caso, existe um detector de um lado, uma fonte do outro, e isso diz para a gente qual é a espessura dessa fonte. Conforme a radiação passa pela folha de papel, ela é absorvida de uma tal maneira que ela informa para o computador qual é a gramatura correta dessa folha de papel. Né? Nesse tópico aqui, irradiação industrial, né? A irradiação industrial ela pode ser tanto para esterilização de materiais hospitalares, por exemplo, como a conservação de alimentos. Né? Mais à frente aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre essa conservação. E traçadores radioativos, que são utilizados tanto na área da indústria, como também na medicina nuclear e como na agropecuária. Né? Esse tópico aqui a gente vai deixar para uma próxima aula, né? Educação, ensino e docência. Uma próxima aula a gente comenta sobre isso. Bom, aqui a gente tem as aplicações das radiações da energia nuclear, como eu já tinha falado, sobre a geração de energia elétrica.
E aqui, só para a gente ter uma ideia, né, quanto a gente precisa de óleo e de carvão para gerar a mesma quantidade de energia, né? Ou seja, 10 gramas de urânio 235, para gerar a mesma quantidade de energia, seria necessário eu queimar 20 toneladas de óleo ou 25 toneladas de carvão mineral para produzir a mesma quantidade de energia que 10 gramas de urânio produziria. Então vamos ver aí, né, quanto de monóxido de carbono 20 toneladas de óleo ou de carvão mineral produz em relação a 10 gramas de urânio, ou seja, uma quantidade muito grande. Então, dessa comparação, né, em quantidades, né, mostra como o combustível nuclear tem uma capacidade muito grande de geração de energia elétrica, né? Então, ó, as aplicações de energia nuclear e das radiações, a medicina, a indústria, particularmente a farmacêutica e a agricultura, são as áreas mais beneficiadas pela energia das radiações, né? Os isótopos radioativos ou radioisótopos, devido a propriedades de emitirem radiações, têm vários usos. As radiações podem atravessar a matéria por serem absorvidas por ela, o que possibilita múltiplas aplicações. Mesmo em quantidades cuja massa não pode ser determinada pelos métodos químicos, a radiação por eles emitida pode ser detectada. As propriedades de penetração das radiações possibilita identificar a presença de um radioisótopo em um determinado local. Isso aqui serve muito bem para a gente determinar como funciona os radiotraçadores, né? Ou traçadores radioativos, como nós estamos vendo aqui nesse slide, né? Ó, as radiações emitidas por radioisótopos podem atravessar a matéria, né, dependendo da sua energia, e serem detectadas, percebidas pelos detectores, né? E aí tem aqui, ó, definição de radiotraçadores ou de traçadores radioativos. Radioisótopos que, usados em pequenas quantidades, podem ser acompanhados por detectores de radiação. Ok? No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho sobre medicina nuclear. A medicina nuclear, né, é a área da medicina onde são utilizados radioisótopos, né, tanto em diagnóstico quanto em terapia, né. O radioisótopo mais comum utilizado em diagnóstico é o TecMesh 99, através do gerador de molibdênio 99, né. E o radioisótopo usado para tratamento é o iodo 131, que ele tem particularmente emissão de radiação beta, né, e gama, e tem uma meia-vida curta, né, não muito curta comparando com o TecMesh, mas é 8 dias a meia-vida do nosso iodo 131. Ok? Aqui a gente tem, por exemplo, né, 3 imagens, uma sendo gerada pelo iodo 131, outra pelo iodo 123 e uma imagem aqui gerada pelo TecMesh 99NTC. Aqui a gente vê uma sala quente, né, uma imagem de uma sala quente ou de uma radiofarmácia, onde tem aqui uma tecnóloga preparando o material radioativo, né, o radiotraçador, para ser administrado no paciente. Ok? Próximo slide, a gente vê aqui, ó, medicina nuclear, né, radiodiagnóstico de tireoide. A gente observa o seguinte. Aqui a gente consegue ver a mesma técnica usada para fígado, pulmão e etc. Né? Exemplo de radionutrídeo da tireoide, né? Radiodiagnóstico da tireoide usando o iodo 131. A área mais brilhante, como essa aqui, essa aqui é a glândula tireoide, e aqui são as glândulas salivares, que também fazem concentração de iodo 131. Né? São um exemplo de radiodiagnóstico. Okay? Bom, os radiofármacos usados em medicina nuclear no Brasil, né, são de grande parte produzidos pela CENEM, através de seus institutos, como o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTM de Minas Gerais, né, e o Instituto de Engenharia Nuclear, o IEM, no Rio de Janeiro, situado no Fundão.
né? E Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN, em São Paulo, né? O TecNest 99MTC, não, TecNest 99M, está aqui, né? Esse M significa que ele é meta-estável, ou seja, ele é produtor e emissor somente de radiação gama, ele não emite outro tipo de radiação a não ser gama, né? Ele é utilizado para obtenção e mapeamento, cintilografia de diversos órgãos, né? Por exemplo, cintilografia renal, cintilografia cerebral, hepática, biliar, pulmonar e óssea, né? Diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e estudos circulatórios, inclusive cintilografia de placenta. Bom, os radiotraçadores na medicina nuclear, né? Outros radioisótopos, o Samarium 153, SM153, né? É aplicado e injetado em pacientes com metástase óssea, né? Como paliativo para a dor. Esse tipo de tratamento paliativo, né, é um tratamento simplesmente que prevê a melhora da qualidade de vida do paciente, né, e não a cura desse paciente. Tá? Esses produtos são distribuídos semanalmente para o IPEM para os usuários. Né? Aqui a gente vê o Dolosan e aqui a parte de blindagem, onde os operadores embalam o material que sai do site. Né? Para a gente ter uma ideia, isso aqui tem uma lista, né? Essa imagem mostra para a gente a quantidade de no slide. A gente fala um pouquinho sobre a radioterapia, né? A radioterapia ela teve origem na aplicação do elemento pelo casal Curie para destruir células cancerosas, né? E foi inicialmente conhecida como Curie-terapia. Posteriormente, outros radioisótopos, né, passaram a ser usados, apresentando-se um maior rendimento. Né? E aí tem um professor Vicenzo, né, que escreveu Curie-terapia em dermatologia, ou seja, um tratado sobre a utilização da Curie-terapia na dermatologia. Né? A radioterapia, o iodo 131, também pode ser usado em terapia para eliminar lesões, né, como lesões da tireoide, né, aplicando-se, no caso, uma dose maior do que a usada nos diagnósticos. Né? O iodo radioativo apresenta as características ideais para aplicação, né, em medicina, tanto em diagnóstico como em terapia. Né? Ele tem meia-vida curta, é absorvido preferencialmente pelo órgão da tireoide, eliminado rapidamente pelo organismo, e a energia de radiação gama é baixa. Essas são as principais vantagens do iodo. Né? Aqui, ó, radioterapia. A radioterapia é igual ao tratamento com fontes radioativas. Né? Então, a pastilha de cobalto 48, pastilha de cobalto vencida, deixa 48 pacientes, né, da região sem radioterapia. Aqui é uma foto que eu coloquei, né, peguei da internet, coloquei aqui para vocês. Né? Um dos aparelhos de radioterapias mais conhecidos é a bomba de cobalto, usado para o tratamento do câncer, que tem, né, uma bomba que não explode. Trata-se de uma fonte radioativa de cobalto 60, ó, encapsulada ou selada, né, hermeticamente fechada, para impedir que esse material saia lá de dentro. Né? Até bem pouco tempo atrás, esse fim era utilizado as fontes de Césio-137, e após o acidente de Césio-137 em Goiânia, foi deixado de produzir o Césio-137 e utilizamos agora, a partir de então, os equipamentos com bomba de cobalto. E hoje em dia já se tem até outros materiais que são utilizados, né, no lugar do Césio-137. Observar aqui, né, aplicações na agricultura. Essa aplicação é bem interessante, né? É possível acompanhar através de usos de traçadores o metabolismo da planta. Por exemplo, eu quero observar a absorção de nitrogênio de algum outro componente pela planta. Então eu coloco um traçador nesse solo e consigo observar o quanto do material ele absorveu no organismo. Né? Eu consigo também verificar qual é o tipo de praga que se alimenta da minha plantação, da minha lavoura, e qual é a área de atuação dele, né? Qual é o raio de ação desse inseto, dessa praga.
Uma outra maneira também de se trabalhar com radiotraçador dentro da agricultura é eu marcando uma determinada praga e introduzindo ali dois insetos que podem ser um não predador e um predador. E a partir do momento em que o meu predador se alimenta desse inseto marcado, ele passa a ser detectável pelo Geiger-Miller. Então isso faz com que eu consiga determinar qual é o melhor predador para aquele tipo de praga que eu estou encontrando na minha lavoura, né? Outra aplicação que a gente já havia falado lá na frente é a gamografia, né? A aplicação de radiosol mais conhecida na indústria, né? Ou seja, é a radiografia utilizando a radiação gama, né? Um exemplo que a gente pode dar para vocês aqui é essa válvula, onde contém aqui umas fissuras e um filme, né? É colocada uma fonte radioativa dentro da válvula, o filme é deixado lá por um determinado período de tempo e depois ela é revelada. E aí o filme apresenta, né, aonde está exatamente as rachaduras, as trincas e tal. E aí sim a gente pode fazer a correção desse material, né? A gamografia não é só em tubulações e tal. Por exemplo, aeronaves, né, asas, turbinas, por exemplo, a gente pode passar ela por gamografia para a gente ver se existe alguma fadiga de material, então fazer um controle de qualidade dessa aeronave, né? Aplicações na indústria, né, em geral, acrescenta-se um sistema de alarme para soar, né, ao se atingir um nível. E a gente observa, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho aqui um silo e uma determinada quantidade de líquido, né? Quando esse líquido chega ao limite, a fonte que está passando e atingindo o detector, né, a radiação que está atingindo o detector, deixa de chegar e aí ele passa a emitir um alarme indicando que esse silo, esse reservatório está cheio. Isso é uma das maneiras da gente fazer a utilização e utilizar ele como um medidor de nível, né? Ainda dentro da indústria, né, a gente tem aqui a indústria farmacêutica, por exemplo, que utiliza para esterilizar luvas, seringas, agulhas. E a mesma planta, né, inclusive, ela pode esterilizar alimentos. Aqui, por exemplo, a gente tem o símbolo da radura, né, que significa que o alimento foi tratado com radiação ionizante. E aqui a gente tem o pipe hack com fontes de cobalto, e a gente observa esse azulado aí muito bonito, que é o efeito Cherenkov. Esse efeito Cherenkov ele é produzido, né, por conta da radiação gama, com muita atividade que sai daí. Ele excita os elétrons no meio e faz com que se emita essa luz azul, né? O Cherenkov, quem observou esse efeito pela primeira vez e descreveu, né? Para a gente ter uma ideia aqui, né, a apresentação da preservação de alimentos, né, a gente pode ter uma tabelinha aqui de produtos não irradiados e irradiados, né? A gente pode observar, por exemplo, aqui, ó, o arroz de 3 meses, pelo menos 4 anos, feijão de 18 para 4 anos, farinha de mandioca de 120 dias a 4 anos, né? Trigo, né? Morango de 5 dias a 3 semanas, pão de forma de 4 dias a 6 meses. E aqui o porcentagem de aumento da vida útil, né? Onde a gente observa aqui a farinha de mandioca aumenta em 1.200 vezes, o arroz aumenta em 1.500%, né? E o pão de forma em 4.400% a vida útil desse alimento, né? Então, isso vai trazer um grande benefício para a gente. Nas próximas imagens aqui, né, a gente já consegue observar, por exemplo, ó, o controle, né, ou seja, cebolas que não foram irradiadas e cebolas que foram irradiadas 5 meses após. Batatas, né, não irradiadas e batatas irradiadas. E todas elas próprias para o consumo, sem autorização, né, sem alteração do sabor do alimento. E aí, uma pergunta que todo mundo faz, mas altera o sabor e tal? Não, não altera o sabor. É seguro consumir? Sim, é seguro. Existe uma legislação? Sim, a vigilância sanitária autoriza
e inclusive incentiva a irradiação de alimentos para exportação, né? Aqui a gente tem uma ideia, basicamente, né, da radiação gama, meses de armazenamento, não apodrece e não brota, né? A batata não irradiada, você armazena, né? A gente gera o apodrecimento e a germinação dela, né? Mesma coisa com a cebola, ok? Próximo slide, né? O próximo e último slide, a datação por carbono 14. Carbono 14 é um radisótopo comum, né, no nosso organismo, e ele tem uma meia-vida de 5.600 anos. Essa datação por carbono 14, né, ela é possível a gente identificar, por exemplo, quantos anos, né, quantos mil anos tem um fóssil de um dinossauro, ou, por exemplo, uma madeira, ou aqui, como foi dado como exemplo, a idade dos pergaminhos do Mar Morto. Então essa aí foi mais uma das aplicações da energia nuclear, né, na nossa vida. Então terminamos a nossa aula por aqui, né, a terceira aula de noções de física nuclear para radioproteção. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.